Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a este fórum de debate. Vamos falar de liderança feminina, igualdade de género, performance das empresas, temas que nos são muito queridos a nós, Executiva, e também à Bridgewatt. Somos parceiras nesta iniciativa, o que nos permite chegar a uma comunidade que consideramos muito relevante e que desempenha um papel muito importante. E, portanto, obrigada à Bridgewatt. Obrigada também às oradoras que estão connosco e que tão generosamente aceitaram partilhar o seu tempo para, lá está, partilhar a sua experiência e com isso inspirar e alertar para um conjunto de mensagens que são importantes que cheguem à comunidade empresarial. Esta mesa redonda, como dissemos, versa sobre igualdade de género, liderança feminina, o impacto na performance das empresas. E estes são temas que estão na gênese da Executiva. A conversa vai ser moderada pela Maria Serina e por mim, que somos fundadoras da Executiva, que é um site de carreira que visa ajudar a progressão profissional das mulheres para que cheguem aos lugares que ambicionam e que merecem, sem discriminações, sem qualquer tipo de bias, portanto, valorizando o papel das mulheres na economia e na sociedade, e também a liderança feminina. A Executiva é um projeto que provavelmente conhecem, é um projeto que está ancorado no site que diariamente atualizamos com artigos, com conselhos para a progressão profissional das mulheres, mas também role models como as executivas que hoje aqui temos presentes. Ancorado no site, mas que se desenvolve, se declina num conjunto de outras iniciativas, como são a edição de livros, a formação, quer através dos bootcamps ou do programa One Step Ahead, desenvolvido em colaboração com a AES Business School, e que já vai, creio, para a sua quinta edição. Quinta edição, exatamente. Atribuímos também prémios, sempre com esta perspectiva de valorizar o papel das mulheres na economia e na sociedade. Temos, por exemplo, o prémio das mulheres mais influentes de Portugal, que já desenvolvemos desde o início do nosso projeto, e vamos este ano lançar um novo projeto que visa, em específico, premiar, distinguir, valorizar o trabalho das executivas, das gestoras portuguesas, e, portanto, será lançado ainda este ano, em novembro, o prémio Executivas do Ano. Depois, fazemos eventos como aquele que vamos promover já no dia 19 de outubro, em Lisboa, que é a 10ª Grande Conferência de Liderança Feminina, que visa dar palco a mulheres líderes. E aproveito para dizer que há um preço especial para os membros da Bridgewatt, que, se tiverem interesse, podem consultar nas promoções. Feita esta breve apresentação, eu creio que é também muito útil que conheçamos um pouco o que é a plataforma Bridgewatt, o que é todo este projeto e toda esta comunidade. E, mais uma vez, com o meu agradecimento, passaria a palavra ao Dr. Paulo Bernardo para que nos fale um pouco desta iniciativa. Obrigado, Isabel. E obrigado, Maria, pela iniciativa aqui da Executiva, que nós achamos que, primeiro, é um gosto ter a Executiva dentro da Bridgewatt, depois é um gosto ter 3 advisors da Bridgewatt, a Andreia, a Joana Garopa e a Joana Ricciardi, hoje como participantes. A Bridgewatt é uma plataforma que visa maximizar o crescimento das empresas. Eu não vou perder aqui muito tempo ou investir muito tempo na explicação, mas há aqui pelo menos 8 pontos fundamentais que são importantes reter. Um é que nós criámos aquilo que chamamos uma ferramenta de crescimento que se chama as 20 alavancas de crescimento da Bridgewatt, que no fundo ajuda as empresas a ter ideias de como crescer. Temos vários vídeos disponíveis no YouTube que as empresas podem ter acesso gratuito. Tudo aquilo que tem este símbolo free são coisas que os participantes da Bridgewatt podem aceder de modo gratuito. A segunda coisa é, as empresas podem registar-se numa plataforma internacional que conta já com empresas de 10 nacionalidades. Também, num pacote, o pacote inicial é um pacote free, o pacote Crystal é um pacote gratuito também. Depois, à medida que queiram ir subindo nas funcionalidades, terão que pagar. Temos já uma série de empresas que, através da Bridgewatt, estão a ter acesso a programas de subsídios, como é o caso do Connect 4.0, desenvolvido com a Cotec,
e também essas empresas têm acesso àquilo que nós chamamos uma sala de comércio exclusiva, onde podem, digamos assim, apresentar oportunidades entre esses participantes nessas salas de comércio exclusivas. Temos a sala de comércio Cotec também a funcionar e com grande êxito entre as empresas que estão aí. Depois, como outras vantagens, nós já tínhamos visto o acesso a um conjunto de pessoas que na sua vida profissional atingiram posições muito seniors nas empresas onde estavam, sendo ex-CEOs e CXOs de grandes empresas nacionais e internacionais, que são os nossos advisors. Temos 42 advisors. Qualquer pessoa pode ter acesso gratuito à nossa app, que se chama Bridgewater Academy, quer através da Apple, quer através de Android. E também, como eu dizia há pouco, ir evoluindo na Bridgewater, naquilo que são as funcionalidades de comércio que a plataforma oferece. Finalmente, nós promovemos webinars como este de modo recorrente e as empresas podem participar neles também de modo recorrente. Numa palavra, eu diria que a Bridgewater vai preencher um espaço que é o B2B e-commerce. Nós estamos habituados ao e-commerce B2C, faltava plataformas de B2B e-commerce e acho que é esse o espaço que a Bridgewater quer preencher. E eu agora, sem mais delongas, passo a palavra à Maria, que vai continuar. Maria. Eu creio que a Maria ficou fora, com problema técnico, o que significa que prossigo eu. Então, nós temos como oradoras a Andréa Pereira, a Joana Garopa e a Joana Ricciardi, que, como o Paulo disse, são advisors da Bridgewater, e que eu convido, numa primeira ronda, nos traçarem um pouco o que é que foi o vosso percurso profissional de forma muito resumida. Joana, quer começar? Temos duas Joanas. Pois, qual delas? A Joana Garopa. Quem pergunta é quem é, não é? Normalmente é assim. Exatamente. Então, muito boa tarde, antes de mais, muito obrigada pelo convite de estar aqui e de participar nesta conversa que tenho a certeza que vai ser bastante interessante. O meu percurso, de uma forma muito sucinta, eu venho da área das ciências sociais, portanto, formei-me nessa área, sempre sou uma apaixonada, sou uma apaixonada pelo mundo da comunicação e da publicidade e do marketing. Segui a minha carreira nessa linha, comecei em agências de publicidade, relações públicas, depois passei para o mundo corporativo, tive praticamente 13 anos a trabalhar em contexto multinacional na Siemens, sempre nestas áreas muito ligadas ao business to business, portanto áreas de relações institucionais, stakeholder engagement, sustentabilidade, responsabilidade social. Passei pela Sonaicom, portanto pus aqui um bocadinho de telecomunicações a juntar ao IT da Siemens e passei depois 5 anos na Galp, como diretora de marketing e comunicação e como diretora-geral da Fundação Galp, portanto juntando aqui todos os touchpoints de comunicação desta grande marca e desta grande casa. Depois CEO de um grupo de mídia de base americano, o Omnicom Media Group, e agora ainda não fez 9 meses, portanto o bebê ainda está mesmo muito, muito pequenino, abri a minha própria empresa de consultoria e advisory, muito focada na área de comunicação e marketing, evidentemente, mas para os temas da sustentabilidade e do ESG, é onde me estou a focar. A empresa chama-se Garopa Inc. E até já temos um telefonema. Isabel, alguém que possa estar interessada no tema. E pronto, e muito basicamente é isto. Não tenho ainda 50 anos, tenho 40 e qualquer coisa não interessa. 2 enteados pequeninos de 7 anos, vivo em Lisboa. E pronto, e basicamente diria que é isto. E passo a palavra, se calhar, à outra Joana, só porque... Joanas. Olá, boa tarde a todos. Obrigada também pelo convite e é um prazer estar aqui convosco. Eu formei-me em gestão, sobretudo na área financeira. Iniciei a minha carreira na banca de investimento.
foi uma escola excelente no que diz respeito à competitividade, à resiliência, à capacidade de trabalho. Depois daí passei para a Ascendi, onde estou até hoje. Aqui foi onde eu aprendi a trabalhar em equipas multidisciplinares, tanto em Portugal como cá fora, como lá fora. Foi uma empresa que me deu exposição a diferentes legislações, a empresas de outros países, a pessoas com todo o tipo de perfil, inúmeros desafios, e isso fez com que eu pudesse evoluir profissionalmente, ao ganhar responsabilidade, segurança, dimensão, capacidade de tomar decisões, fazer compromissos. E na Ascendi eu fiz o percurso todo, portanto entrei para a área financeira, depois fui diretora financeira, depois fui convidada a ser CFO e a fazer parte do Conselho de Administração, e hoje continuo, mas agora como administradora não executiva e também como membro do Comitê de Auditoria Interna. E pronto, e este é o meu percurso. Também ainda não tenho 50 anos, também não interessa. É já muito rica, não é? Exatamente. E agora passo a palavra à Andreia. Andreia, conte-nos um pouco como é que foi a sua vida profissional. Bom, eu vou começar dizendo que eu sou feliz, tenho quase 52. Eu faço 52 daqui a um mês. Então, eu sou, obviamente, brasileira, nascida no Rio de Janeiro. Trabalhei na Coca-Cola durante 28 anos. E com eles eu viajei não só o Brasil, mas trabalhei na América Latina e liderei equipes tanto na América Central quanto no México. Enfim, com a Coca-Cola eu fiz o que vocês possam imaginar de diferente, e nos últimos 5 anos com eles eu trabalhei num projeto que nem todo mundo sabe que a Coca-Cola tem, mas no México a Coca-Cola tem uma companhia que tem 14 categorias diferentes de leite, queijo e lojas de café, até água, sucos e todos os produtos que não são refrigerantes. Eu fui a presidente dessa empresa e depois a chairman of the board. É uma empresa de 5.000 funcionários, 5 fábricas, inclusive uma planta processadora de fruta. É uma coisa incrível que no mundo da Coca-Cola não é uma coisa tão conhecida. E nesses 5 anos eu pude me apaixonar pelo mundo da sustentabilidade, dos ingredientes, da agricultura sustentável e do impacto que uma empresa que compra 1.500 e tantos ingredientes do mundo, né, da agricultura pode fazer numa comunidade. Nós fizemos um grande projeto com eles lá e em 2019 eu achei que eu podia gerar mais impacto e que o meu capítulo com eles tinha se fechado, e eu sou super grata a tudo que eu aprendi e fiz, né? Com eles eu me casei, me separei, tenho 2 meninas, uma de 19 e uma de 23, mas foi toda uma vida, quase 30 anos lá. Mas eu estava pronta para um novo capítulo. Esse novo capítulo já incluía Portugal, porque eu já tinha feito um plano. Eu cresci numa casa portuguesa, tenho um avô português, pai da minha mãe, eu cresci numa casa portuguesa no Brasil, com muitos brasileiros. Então o caminho para Portugal era um caminho óbvio e muito fácil nesse sentido, assim, de se sentir em casa, mas como diz um amigo meu português, brasileiros e portugueses estamos eternamente separados pelo mesmo idioma, é impossível não ver a separação, mas não se sentir em casa ao mesmo tempo. E aqui, depois de tirar um sabático, eu resolvi realmente começar a fazer coisas ao redor de impacto. E é isso que eu dedico a minha vida hoje, não só na minha consultoria chamada Give Back, eu abri uma empresa e assim nós nos chamamos, porque realmente eu acredito que qualquer coisa que a gente faz, a gente deveria retornar ao planeta, à comunidade, à sociedade, o que a gente puder, porque se a gente não contribuir para fazer desse planeta um lugar melhor, os nossos filhos, netos e as gerações futuras de quem nós tomamos o planeta emprestado não vão poder viver bem aqui. Eu tenho um projeto em educação e sustentabilidade na Índia, onde nós já tocamos a vida de 150.000 alunos e 10.000 professores. É um projeto lindo, maravilhoso, é o meu projeto de coração. Mas eu também estou em boards, faço advisory, sou mentora, coach, enfim, tem aí um outro caminho. Mas eu diria que a sustentabilidade e o impacto são hoje os grandes propósitos da minha vida. E estou muito agradecida com o Paulo de estar aqui hoje com vocês e honrada de estar do lado das 2 Joanas, da Isabel e da Maria, falando sobre esse tema incrível de liderança feminina. Obrigada. É mútuo, muito obrigada. E vamos então ao tema. Eu creio que a Maria já está connosco, não é? Sim, estou. Pelo menos neste momento estou.
Então, feitas as apresentações, enfim, que eu não consegui ouvir, mas problema meu, começaria então por vos perguntar se concordam que mais líderes femininas significa de facto maior justiça, maior igualdade e também maior crescimento, que no fundo é o grande tema aqui na Bridgewater. Qual é a vossa opinião sobre esta questão? Joana Garupa, não sei qual é a ordem que estão a usar, desculpem. Joana? Sim, mas depois temos que misturar isto, não posso ser Sim, sempre sim, a primeira. Se significa mais justiça, mais... Bem, eu penso que cada vez mais, não é? Vão aparecendo casos de liderança femininas, e cada vez mais lideranças que se destacam nos seus setores e nas empresas onde estão a desenvolver a sua atividade. Portanto, o que é facto é que demorou algum tempo, mas elas aqui estão e cada vez mais. A liderança feminina e a presença do elemento feminino em equipas diversas, inclusivas, não é? Que é aquilo que se pretende, traz sempre uma perspectiva muito mais rica do que se for apenas um grupo de elementos que tem apenas uma perspectiva. Isto para responder à tua questão, sim, eu acho que o elemento feminino, mas tal como acho que é tão ou mais importante quanto ter elementos que tenham backgrounds diferentes, que tenham nacionalidades diferentes, que tenham outro tipo de experiências, porque acho que isso é que traz valor acrescentado às empresas e, por sua vez, sucesso financeiro e comercial e de valor acrescentado às marcas e às empresas. E poderia até dar aqui algum exemplo muito concreto de como um elemento feminino adicionou valor em determinados projetos, por exemplo, para me lembrar da alta velocidade da Galp em Espanha, que acabou por ganhar a proposta da Siemens, porque na equipa de projetos estava uma mulher que se lembrou que fazia sentido nas plataformas dos comboios, quando o comboio para, ter um sistema que tapasse o buraco entre a plataforma e o comboio, porque normalmente as senhoras enfiavam aí os seus saltos altos. E isso foi um dos motivos porque levou a que a proposta foi um dos, não é o, mas foi um dos motivos que levou a que a proposta ganhasse. E isto só para dar aqui a contextualização que o elemento de diversificação nas equipas traz sempre mais inovação e mais riqueza. Claro que sim, e percebemos perfeitamente, nós quando lançamos aqui a questão do género, é precisamente por isso, não é? Porque independentemente do background e de tudo o resto, todas as outras diversidades que existem, mas de facto as mulheres são metade da população, não é? E portanto não estarem presentes nas decisões como essa, não é? Que a Joana acabou por dizer, não é? É a tal falta de perspectiva do todo, não é? Há uma parte, mas a outra não está representada. Então agora para baralhar aqui um bocadinho o início, não é? Passava para a Andreia. Andreia? Sim. Não, eu estava só refletindo no que a Joana dizia, e é verdade, né? A diversidade é óbvia quando se fala de homens e mulheres, mas a diversidade e a inclusão, né? Porque ser diverso não basta, a gente tem que ser inclusivo, tem que aceitar essa diversidade de uma maneira ampla. É super importante, e essa diversidade traz exatamente o que ela dizia, né? Um ponto de vista diferente. Quantas vezes eu imagino que as duas Joanas estiveram em mesas como eu, onde tinham só homens e nós ali sentadas, não é? E esse momento onde a dúvida entre eu deixo sair o meu eu mais honesto e transparente e feminino, ou eu tenho que parecer um homem para pertencer a esse grupo e seguir crescendo na carreira, né? E a gente vai falar um pouco, a próxima pergunta, né, fala um pouco de quais são os obstáculos. Eu acho que um dos obstáculos é esse, é que as próprias mulheres líderes vivam essa diversidade e tragam essa diversidade e se sintam incluídas com essa diversidade. Eu acho que a diversidade é super importante. Sem várias perspectivas, os projetos seguramente não são completos. E tem muitos dados financeiros, né? Nos Estados Unidos está cheio de dado ao redor, né, da comprovação de que mais mulheres nos boards e nas comissões executivas, melhores resultados para as empresas. Eu acho que as mulheres estão mais do que prontas, tem uma sociedade ao redor que também tem que estar pronta para empoderar essas mulheres para estarem ali.
Claro que sim, claro que sim. Joana Sim. Ricciardi também deve Não ter uma só- boa experiência. Sim, é verdade. Não, eu por acaso tinha sorte porque nas negociações mais difíceis normalmente nós tínhamos sempre algum escritório de advogados e havia sempre mais uma ou outra mulher que ajudavam a passar a perspectiva. Mas sim, eu concordo com o que as minhas colegas disseram, obviamente que ambientes que promovem maior justiça, igualdade de oportunidades, comunhão, inclusão, não é? Partilha, diversidade, acaba-se por ter uma maior pool de talentos e isso potencia sempre o crescimento e o desenvolvimento, não é? Portanto, quanto mais perspectivas diferentes nós tivermos, provavelmente o resultado é sempre melhor, independentemente de ser mulher ou homem, mas quer dizer, eu acho que o background é super importante, haver diversidade de experiências, não é? E a partilha dessas experiências faz logo com que o ambiente se propicie a um crescimento maior. Nós, na Executiva, acompanhamos, como calculam muito, estes temas da diversidade de género, fazemos muitas leituras, lemos muitas notícias, muitos estudos, e de facto é impressionante a quantidade de estudos que são realizados e que comprovam que mais diversidade e mais lideranças femininas, mais presença feminina nas lideranças e nas direções, de facto traz melhorias de performance em quase todos, virtualmente quase todos os indicadores, até na cotação de bolsa. Quer dizer, e no bottom line, em termos de lucros ou prejuízos, a questão também tem impacto. Dito isto, e porque a liderança feminina também está a ser muito valorizada em termos teóricos, nos ditos estudos das pessoas que acompanham estas matérias, normalmente identifica-se as qualidades femininas da liderança com as qualidades do líder do futuro, e porque se traz melhores resultados e se a liderança feminina é valorizada, há aqui um enorme paradoxo, que é como é que as empresas que buscam, por natureza, o lucro, não promovem mais mulheres às lideranças. O que é que está aqui a impedir que haja mais mulheres líderes? E para baralhar as voltas, e não começarmos sempre com a Joana Garopa, vamos começar com a Joana Ricciardi. Quais são os obstáculos? Eu acho que não há um motivo específico, não é? Parece-me que ainda, infelizmente, o que nós temos é um contexto cultural onde ainda é uma realidade de toda a sociedade, não é? E as empresas são um reflexo da sociedade e, portanto, julgo que nas gerações futuras seguramente haverá mais líderes femininos, até porque parece-me que os papéis homem e mulher são muito mais homogéneos hoje do que eram no passado, não é? E, portanto, julgo que isso também fará com que haja mais mulheres na liderança. Acho que é ainda um contexto cultural, sinceramente. Acho que vamos no bom caminho. Sim, eu diria que sim. Sim, muito bem. Andréa? Quer desenvolver então, desenvolvendo sobre o que a Joana dizia, eu concordo com ela, eu acho que é um contexto, eu acho que nós vamos ter mais mulheres prontas para essas lideranças, porque também existe um self-fulfilling prophecy, né, de promover uma mulher que não está pronta, só porque tem que se ter uma mulher naquela posição, e depois ela não dá certo, e diz, está vendo? Ela não deu certo porque era ela mulher. Então, eu sempre me preocupei muito, enquanto parte de uma organização enorme, internacional, que queria promover mulheres, que essas mulheres estivessem totalmente prontas para sentar naquelas cadeiras e que não fosse uma profecia autocumprida de a gente coloca alguém que não está pronta e depois a gente reclama que ela não estava pronta. Só temos igualdade quando as mulheres também puderem falhar como os homens, não é verdade? Óbvio. Mas apontou isso. Mas que também eu me preocupo muito com o tema da inclusão, porque existe o tema da diversidade, ela é visível, né? Você vê homens e mulheres e pode dizer ou nacionalidades ou backgrounds diferentes. Mas a inclusão, também existem estudos de que a inclusão é algo invisível que precisa acontecer num grupo para que essa diversidade possa florescer, né? E possa realmente trazer todos esses benefícios que a gente conversou. E acho que em muitos lugares ainda que a diversidade possa começar a ser vista, a inclusão ainda falta. E essa inclusão é tão importante para que essas mulheres realmente, ou essas lideranças diferentes, possam exercer o seu impacto. Uhum. Joana, o que é que pensa que está aqui a criar obstáculos à progressão profissional das mulheres até cargos de topo? E também, se calhar, perguntar-lhe se, na senda do que dizia na primeira intervenção a Andréa, se também acha que há alguns obstáculos interiores, ou seja, obstáculos da própria... Da própria mulher. Da própria mulher. Sim.
Bem, eu vejo isto de uma forma muito pragmática. Eu vejo o tema das lideranças como uma corrida em que os homens começaram bastantes anos à frente e, portanto, é normal que leve algum tempo a que as mulheres consigam estar, ao mesmo nível que os homens. E depois acho que há aqui 2 temas críticos. O primeiro é que a própria empresa e que as próprias empresas estejam abertas a essa inclusão, e isso significa não apenas terem as cotas e os seus objetivos bastante quantificados, mas que também a própria empresa tenha horários de trabalho flexíveis, que tenha, que leve em consideração que as mulheres, independentemente de toda a modernidade do mundo e do avanço da ciência, quando têm crianças, e ainda são as mulheres que têm as crianças, e digo ainda porque não se sabe o dia da manhã, mas bem ou mal têm sempre temos esse nosso papel que nós não queremos abdicar, não me entendam mal, eu acho que não há aqui alguma veleidade relativamente a isso, agora é um facto, e as empresas, se efetivamente querem incluir e ter as mulheres e as suas capacidades e as suas competências ao serviço da empresa, têm que estar preparadas para abarcar esse facto. Portanto, acho que há aqui um tema empresas e as próprias empresas fazerem esse esforço, e depois temos que ser nós, e acho que esse é um tema bastante crítico e bastante, acho eu, muito mais difícil e de alguma sensibilidade, que é temos que ser nós também a tentar perceber o que é que efetivamente nós queremos e o que é que nos faz feliz. Eu acho que este tema do sucesso e o que é o sucesso é uma coisa que nos vai mudando ao longo da vida, não é? Nós, quando temos 20, achamos que é qualquer coisa, aos 30 outra coisa, e portanto vai mudando. E eu nunca me vou esquecer que eu estava no início da minha carreira, acho que ainda não tinha 30 anos, e para mim, portanto, o sucesso era chegar a ser membro do board de uma grande empresa e portanto, vivi e tinha um plano de carreira nesse sentido, coisa que é muito importante, é ter um plano de carreira, que é para a pessoa não se desviar. E estava numa conferência e eu ouvi a CFO do Hospital da Luz, na altura, numa conferência sobre sustentabilidade, a dizer que para si o seu síndrome, o seu objetivo de vida e de sucesso era conseguir todos os dias estar sentada à mesa com as suas 2 filhas e conseguir estar com elas e ouvir o que é que tinha acontecido na escola nesse dia. E aquilo fez-me muito em confusão, de tal maneira que ainda, passado todos estes anos, estou a partilhar isto convosco, fez-me imensa confusão porque não percebi de todo o que sucesso é este. Enfim, havia aqui um desfazamento muito grande relativamente a isso. Agora que estou com esta idade, percebo perfeitamente o que ela estava a tentar dizer, em que, na realidade, nós e cada uma de nós, assim como os homens o têm que fazer, verdade seja dita, acho que não há grande diferença, o tema é que temos que perceber o que é que queremos abdicar, se é que queremos abdicar, porque na prática... E a que preço, não é? Exato, e que preço é que queremos pagar, porque esta noção de que se pode ter tudo é um bocadinho... A idade ensina-nos que não é assim. Exatamente, é um bocadinho idílica, quer dizer, pode-se ter tudo, mas vai-se perder algumas coisas pelo caminho e tem é que decidir que coisas são essas, porque na realidade we can have it all, isso não existe, acho que é um bocadinho isso. Concordo. Ok, sim senhora. Voltando um bocadinho a essa questão das empresas, da vossa experiência em empresas completamente diferentes, acham que as empresas estão de facto a investir na igualdade de oportunidades ou é apenas um chavão? Qual é a sensibilidade que têm? Agora, se calhar, começávamos pela Andreia, para baralhar. Aqui eu acho que o conceito das empresas, eu sempre brinco que as empresas não existem, quem existe são as pessoas das empresas, né? Então, esse conceito eu acho que as empresas, enquanto organizações, elas querem e elas estão investindo na igualdade de oportunidades. Sem dúvida, as pessoas que tomam decisões ainda nessas empresas, como bem dizia a Joana, começaram primeiro nessa corrida, e eu tive a oportunidade de trabalhar com colegas que me disseram muito abertamente, isso é quase uma corrida injusta, porque agora se eu tiver uma vaga e tiver um homem e uma mulher, eu tenho que dar para a mulher. A mulher vai se sentir mal porque ela está recebendo um posto que não necessariamente ela sabe se ela estava
né, pronta e ela está sendo reconhecida, e o homem sempre vai achar que ele não tem nenhuma chance, porque sempre vai ser dado para a mulher, porque tem que se chegar a uma cota. Então, como é que a gente desfaz esse castelo, né, ao redor do processo e realmente trabalha para essa inclusão, para essa diversidade, para essa, né, para esse momento onde, enfim, diferentes formas de pensar têm espaço, onde a gente estica o pensamento e pensa em diferentes formas. Então, acho que a resposta é um pouco esquizofrênica, mas é isso, né? Eu acho que as empresas estão a investir em igualdade de oportunidades, né? O que eu acho é que ainda os líderes que estão lá sentados, muitas vezes são homens, eles são humanos, né? E tem proximidade normal, mas com homens, e nós sabemos quanto cargos de confiança são tão ancorados, né? Ou tem uma profundidade enorme no tema da proximidade. Eu não poderia dizer em Portugal, porque eu fiz a minha carreira em outros lugares, mas ainda era estranho um mentor levar uma mentee mulher para tomar uma cerveja no fim do dia para conversar e ter um pouco mais de proximidade com aquela pessoa. Mas entre homens isso é feito sem nenhum problema. Então, como é que a gente quebra todo esse processo, que é um processo muito maior do que simplesmente um investimento em igualdade de oportunidade, né? Tem um tema cultural aqui enorme. Sem dúvida. Sem André, dúvida. se calhar só aproveitava só para lhe dizer que, não é para lhe dizer, para nos lembrarmos que antigamente era a mulher que sabia que não tinha qualquer hipótese de ser promovida e era o homem que era promovido mesmo se não estivesse preparado. Ok? Portanto, quando coloca isso nos dias de hoje, não é ao contrário, que o homem sabe que não tem hipótese porque vão ter que pôr uma mulher, quer ela esteja preparada ou não, estamos exatamente ao contrário do que era antes. Mas, Maria, o ponto não é bom, aí não é bom, exatamente. Eu sei. Deveria ganhar o candidato mais preparado, tá certo? E a mulher deveria estar super preparada para ganhar a posição sem ter... Eu dizia aos meus chefes, e sempre disse aos meus chefes, eu não quero ser uma cota. Eu não quero que vocês me promovam porque eu sou uma cota. Eu quero estar pronta para aquela posição. Agora, também é verdade que a mulher, e isso está no livro da Sheryl Sandberg, que tem anos já, né, que foi a CEO do Facebook, de que nós achamos que temos que estar 130% prontas e os homens com 70% levantam a mão e dizem, eu estou pronto, não é? E também existe isso. Ou seja, não é falta de preparação das mulheres, não é? Porque eu acho que mulheres preparadas há com certeza. Não é? Exato. Mas é isso que a gente dizia, como é que o entorno completo está preparado para essa inclusão? Exatamente. Joana Ricciardi, avançamos eu concordo com a Andreia, acho que ou seja, é um misto, não é? Ou seja, a legislação e as cotas é um incentivo positivo, mas sempre que não desvirtue o princípio do mérito, não é? Porque se acontecer, então voltamos à estaca zero, não é? Acho que hoje as empresas percebem que a igualdade de oportunidades é um fator de competitividade e de atratividade e sobretudo para a retenção de talento, não é? Porque hoje em dia há uma rotatividade enorme de quadros e se as empresas não têm estes fatores e não desenvolvem estes fatores, quer dizer, não conseguem reter talento e não asseguram o futuro das empresas. Portanto, eu julgo que vamos acho que as empresas fazem um esforço e estão muito mais atentas do que no passado. Mas outra vez, é também o que a Andreia diz, não é? Os cargos de liderança também são cargos de confiança e é normal que exista uma confiança se calhar maior entre os homens ou uma cumplicidade do que com o homem e com a mulher, porque culturalmente ainda temos algumas barreiras que é preciso ultrapassar. Joana, se calhar perguntava-lhe o que é que, da sua experiência, o que é que acha que as empresas estão a fazer bem nesta área e onde é que podem melhorar para fomentar a diversidade? Agora está a falar com qual, Joana? Agora estou a falar com a garopa. Deve ser com a Joana Garopa, porque agora... Isso. Bom, eu acho que quando se quer fazer grandes transformações e grandes mudanças, não é? Quando nós estamos num barco e queremos mudar a direção do barco, não dá para mudar devagarinho, não é? Tem que se guinar o leme e o barco para se fazer esse trabalho. E o que eu sinto é que as grandes empresas, e acho que há aqui uma diferença de ecossistema entre grandes empresas e empresas que eu chamo as empresas reais, do mundo real, e eu acho que as grandes empresas estão muito atentas a este tema, estão a fazer muita coisa, talvez até algo exagerado, e dou aqui o caso, já foi aqui frisada, a experiência da Andreia no mundo Coca-Cola, que é uma empresa
eu adoro e que tenho o maior respeito, mas há algum tempo, há poucos anos atrás, o meu sobrinho estava a iniciar no mercado de trabalho e candidatou-se a uma função para a Coca-Cola, que envia para um site para preencher a sua candidatura. E comentou comigo a dizer, olha, tia, já preenchi, mas não tenho a mínima hipótese. Eu disse, mas porquê é que não tens a mínima hipótese? Porque, enfim, no seu questionário, perguntam-me tudo e mais alguma coisa, sendo que a pessoa é livre de responder ou não, mas perguntam tudo e mais alguma coisa e ele claramente chegou à conclusão que, sendo homem, branco, heterossexual e sem qualquer tipo de especificidade, enfim, de minoria, tinha muito poucas hipóteses de se poder ser contratado. E isto só para dizer que acho que as empresas estão a fazer muitíssimo, estão a investir muitíssimo neste tema da inclusão e da diversidade, talvez até um bocadinho demais, exatamente, daquilo que seria razoável. Lideranças, para mim já é outra temática, não é? Que aqui também já foi aflorado, que traz o tema relacional, e nós somos os seres humanos, e os seres humanos, nós funcionamos, independentemente de podermos ser muito quantitativos e racionais, existe sempre o elemento relacional e emocional que define muito aquilo que são os nossos comportamentos, e nesse aspecto acho que há um tema cultural ainda a ser ultrapassado, mas que cada vez mais eu penso que vai ser, enfim, esperemos que venha a ser ultrapassado, porque também há mais líderes femininas que trazem também outro tipo de comportamentos e outro tipo de exercícios para essa mesma liderança e para esse mesmo processo de seleção. Dar só aqui a nota que eu tenho a sensação, e agora que estou a lidar com outro tipo de empresas, portanto o meu mundo, conforme vos disse, também sempre foi grandes empresas, muito estruturadas, muito organizadas, há muitos anos que existem políticas e que convivo com políticas de inclusão bastante massivas e bastante expressivas, tanto na Siemens como na Galp, como na Sonaicom, enfim, nesses ecossistemas. Eu acho é que nas pequenas e médias empresas, que são o grosso do nosso mercado aqui em Portugal, esse tema ainda é um tema, por incrível que possa parecer, muito embrionário, ou seja, para já parece que é o clube das meninas e, portanto, aquela história antiga de queimar os sutiãs, etc., ainda aparece em algumas reuniões quando se começa a falar nestes encontros femininos, onde o tema do mérito ainda persiste e como é que se consegue dar a volta a isto. Portanto, acho que há um trabalho cultural bastante profundo a ser feito, em particular nessas franjas do nosso mercado empresarial. Muito bem, não sei se alguma das outras oradoras quer completar esta ideia do que é que as empresas estão a fazer bem, ou se alguém quer acrescentar alguma coisa? Joana, André? Muito bem. Então, antes de avançarmos para a próxima questão, gostava só de agradecer a atenção com que nos estão a seguir e convidar a que coloquem as vossas perguntas ou os vossos comentários no chat, que eu estou convencida que as nossas oradoras terão todo o gosto em responder, em opinar. Antes disso, enquanto aguardamos por essas questões, eu gostava que nos contassem se no vosso percurso profissional, se alguma vez sentiram alguma dificuldade acrescida pelo facto de serem mulheres. Vamos querer saber se sentiram que foram discriminadas diretamente, ou seja, daquela discriminação que até poderia dar processo judicial, mas também se há comportamentos mais subtis, ou seja, os vieses que estão aqui sempre presentes na sociedade, que tenham de alguma forma minado ou tornado mais difícil o vosso percurso. Quem começa? Joana e Tiago. Honestamente, no meu caso, eu acho que não. Talvez tenha havido alguma ou outra situação onde, de facto, eu era a única mulher na sala, e alguma situação onde aquilo que eu dizia parecia que precisava de confirmação da parte masculina ou do meu colega masculino. Mas, em geral,
E como eu também fiz uma carreira na mesma empresa internamente, não é? Eu acho que é mais fácil da pessoa provar a sua ou validar a razão pela qual chegou ao topo, não é? Ou chegou à liderança, porque as pessoas já me iam conhecendo, ou seja, já conheciam as minhas valências, não era alguém que de repente apareceu do nada e estava lá só porque era mulher. E portanto acho que no meu caso, graças a Deus, nunca me senti discriminada por ser mulher. Muito bem. E o facto de ser a única mulher deixava-a constrangida com... Não, porque como eu fiz uma carreira interna, eu já conhecia as pessoas, não é? E a verdade é que na Ascendi, na época em que eu fui administradora executiva, havia uma equipa muito coesa e muito complementar, e as pessoas respeitavam-se e sabiam que acrescentavam valor uns aos outros. E depois também tem a ver com os acionistas e também com o presidente do Conselho de Administração, que quando são mais consensuais ou menos consensuais, depois também depende um bocadinho do feitio de quem lidera ou quem é o presidente do Conselho, não é? E eu tive a sorte de calhar numa equipa de gestão onde toda a gente se complementava e se respeitava e respeitava o mérito dos outros e acrescentava sempre, não é? E, portanto, nesse aspecto tive uma experiência profissional muito rica. Muito bem. Temos aqui um comentário da Samantha Almeida que nos diz que na área onde trabalhava, portanto, arquitetura, engenharia e construção, um ambiente mais masculino, que sentia de facto alguma questão com as saídas no final do dia e mesmo em empresas multinacionais. Joana, empresas multinacionais, ambiente masculino, engenharia, faz-me lembrar a experiência da Siemens. Há muita falta de mulheres nas áreas mais técnicas de engenharia, das ciências, das STEM, das ditas STEM. Qual é que é a experiência, embora a Joana trabalhasse numa área diferente, mas não deixa de ser uma empresa desse setor de atividade? Ou seja, dificuldades acrescidas ou não? Não, bom, eu acho que as coisas têm sempre a perspectiva da nossa lente, não é? E, portanto, e quando nos acontecem situações, nós é que as interpretamos de determinada forma. E, enfim, eu tive algumas situações e um dos temas críticos que eu acho que existe neste tema da igualdade de oportunidades ou a desigualdade, uma delas tem a ver com os ordenados, não é? Os ordenados das mulheres ainda serem 18% abaixo daquilo que são os ordenados para a mesma função, operados por profissionais masculinos. E eu, efetivamente, numa das empresas, não interessa agora qual é, quando entrei para chefiar o departamento, tive acesso, fizeram-me uma proposta que eu aceitei, não negociei, confesso, não passou pela cabeça, porque na realidade fiquei tão grata pela oportunidade que nem sequer me passou pela cabeça negociar. Portanto, rookie, não é? Claramente, muito noob nestas coisas. Ingenuidade, sim. Ingenuidade, muito. E o que é facto é que depois tive acesso ao P&L do departamento, não é? E percebi que o meu antecessor ganhava talvez 3 vezes mais do que eu fui ganhar. Mas não interpretei a coisa como estou a ser discriminada, houve aqui um processo de discriminação. Fiquei irritadíssima comigo própria a dizer, sou mesmo ingênua, portanto tenho que aprender a negociar, a perceber melhor o que é que vale e interpretei, fui tirar um curso de negociação para claramente na próxima vez já não me apanharem na mesma situação. Isto só para vos dar a noção de que acho que as coisas por vezes também nós próprios temos que aprender com elas, não sei se foi discriminatório ou não, na prática a empresa teve a oportunidade de contratar alguém para fazer a mesma função e pagar menos por isto, portanto qual é a empresa que vai dizer que não é esta possibilidade? Nenhuma, não é? Portanto o tema é um tema meu. Isto para dizer... É um tema das mulheres. É um tema das mulheres, neste caso, que nós podemos resolver. O meu ponto é que nós podemos, não diria resolver, não depende de nós as tabelas salariais das empresas, e há empresas que estão a fazer já um ótimo trabalho, ainda agora saiu há muito pouco tempo a notícia do Santander, passa a publicidade, que pelos vistos até 2025 quer ter este tema completamente resolvido. Portanto, há empresas que estão a trabalhar afincadamente nisso, há outras que não, mas, portanto, depende muito de nós também agarrarmos nas ferramentas que temos e colmatarmos essas falhas.
Os temas da engenharia, a Siemens desde muito cedo que trabalha essa temática, nomeadamente tentando incentivar as miúdas a seguirem desde cedo as áreas das matemáticas e das engenharias. Não tem, ou seja, tem havido alguma evolução favorável, mas não é expressiva ainda, portanto ainda há muito esse bias, mas é um bias geral e global, não é? Nós ensinamos as nossas filhas a ser princesas, não ensinamos as nossas filhas a ser construtoras. A serem construtoras, e portanto há aqui um tema muito profundo de cultura. Agora, cabe-nos a nós, eu confesso que eu sempre tive a postura de me diferenciar e, portanto, achei sempre nos sítios onde estive que a minha frescura, a minha juventude, agora já não tanto, mas a minha frescura, a juventude, a minha cor, a minha forma de ver as coisas era aquilo que me diferenciava naqueles contextos e, portanto, sempre usei e abusei dessa mesma diferenciação para me posicionar e para, enfim, seguir o curso que tive. Claro que deixo aqui a publicidade e Isabel, Maria e Paulo não me levem a mal. Eu escrevi um livro que se chama Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, onde falo muito nestes episódios e de algumas situações que passei, tanto nas várias empresas por onde fui passando, e falo muito nisso, não é? Como é que nós, de uma forma muito concreta, podemos ultrapassar estas temáticas. E passa a publicidade e... Andréa. Enfim, eu estava refletindo enquanto escutava as duas Joanas, e acho que dizer que eu nunca senti isso seria um absurdo. E no meu caso, que eu saí do meu país e trabalhei mais tempo fora do que no meu país, tem também uma discriminação por você vir de fora, né? Tem uma discriminação cultural. Então, e eu acho que é normal, porque as pessoas se assustam com o novo. O ser humano está, né, desenhado, o cérebro está desenhado para o que é parecido comigo, não é? Isso me tranquiliza. Quando eu vejo alguma coisa que é muito diferente, eu tenho que decodificar e entender por que essa pessoa é diferente e o que eu estou recebendo de mensagem. Desde a forma como se fala até outras coisas culturais. Eu me lembro, e outro dia eu estava contando, minhas filhas estavam contando essa história para um amigo novamente, de que no México, por exemplo, onde eu trabalhei durante 7 anos, os almoços de trabalho são normais e serve-se tequila porque serve-se álcool durante o almoço. Eu não tinha a menor condição de tomar aquela quantidade de tequila e continuar trabalhando. Então, os garçons que nos acompanhavam sabiam que eu tomava, a gente brincava que eu tomava 3 por 1. Eu tomava a cada 3 copinhos de água, 1 de tequila. E eles me serviam no mesmo copinho de tequila para ninguém ver que eu estava tomando água. Mas, de novo, existe, né? E por que eu não tive a força de dizer eu não quero tomar, né? Mas existe essa pressão de ser igual, mas ser diferente, num ambiente de trabalho onde pertencer, em qualquer ambiente onde pertencer é tão importante. Então, dizer que eu nunca sofri dessa discriminação, eu acho que também é um pouco autoimposta, como nesse dia, né, de não poder dizer eu não quero beber o álcool, eu vou beber outra coisa. Mas existe, sim, essa necessidade de pertencer, que não é só limitada a homens e mulheres, a parte cultural também é muito importante. Hoje mesmo eu estava numa reunião em Lisboa e a pessoa com quem eu estava falando me disse, você pode me tratar por tu, mas se você quiser me tratar por você também vale, aliás, como você quiser. E eu falei para ele, é um constante... permanente no meu pensamento como eu vou me referir à pessoa, porque, enfim, que para uma portuguesa seria normal, eu tenho essa camada adicional de cuidado de como eu estou falando e o que está acontecendo. Mas acho que se eu faço um retrospecto da minha carreira, em nenhum momento eu senti uma animosidade. Em nenhum momento eu senti que a pessoa estava fazendo de propósito para, né? É o natural do ser humano, como é que a gente rompe esses processos de uma maneira natural, como a Joana dizia, também é como a gente recebe a mensagem, né? Como a gente decodifica essa mensagem. Claro que sim, claro que sim. Então vamos agora entrar aqui nas perguntas, porque já temos aqui algumas perguntas das pessoas que estão a assistir para vos colocar, e começamos aqui com a Flor Bela, que nos diz, consideram que há mais facilidade para terem espaço nos mídia para as mulheres líderes em cargos de topo? Ou seja, que tenham espaço nos mídia para comentários, dar a sua opinião ou entrevistas? Qual é que é a vossa opinião sobre esta questão? Joana Ricciardi, começamos por si agora?
Eu acho que sim, acho que há espaço nos mídias para as mulheres que assim o desejem, darem a sua opinião e fazerem os seus comentários. Não sinto qualquer discriminação ou menor espaço do que os homens nesse sentido. Não sei se as minhas colegas têm outra, mas acho que não. Então hoje com as redes sociais e todos os meios que há digitais, acho que é uma ferramenta aberta a todos. Eu concordo com a Joana, eu não acho que tenha... É muito democrático nesse sentido. Também acho. Eu acho que depois da barraca que houve do Jornal Negócios, não estou erro, não sei se foi no fim deste ano ou foi no ano passado já. Talvez no ano passado, já não me recordo bem, foi mas 2020. é muito recente. Sim, não sei se foi no final de 2022 ou foi no final de 2021. Não sei se recordam que havia as 10 ou as 20 perspectivas para o ano seguinte e eram só homens, portanto não havia uma mulher. E na altura, enfim, aquilo causou muita estranheza a muito boa gente e o próprio meio depois desculpou-se a dizer que ele, na prática, ele fez a mesma pergunta a uma série de pessoas, entre elas uma boa percentagem de mulheres, mas as mulheres não responderam. E, portanto, os próprios meios, isto só para dizer que acho que há espaço nos mídias em Portugal e até me parece que há alguma procura por vozes ativas femininas que queiram assumir esses compromissos, porque eu escrevo com regularidade para o Jornal Negócios e para a revista Líder, etc, e temos a dizer que é trabalhoso, ou seja, as minhas crónicas são quinzenais e às vezes tenho alguma dificuldade em o que é que eu vou escrever agora, portanto é um compromisso efetivo que se tem que assumir e que me parece que muitas mulheres não estão muito dispostas a ter essa, porque o ponto é, bem ou mal, ainda há um certo desequilíbrio naquilo que é as nossas tarefas e, portanto, parece-me que há aqui alguma, ou até, bom, mas isto já se eu a teorizar, não é? Até por uma questão de perfil, se calhar as mulheres também são mais discretas, não sei. Eu acho que sim, na generalidade, não é? Sim, diria que sim. Mas Isabel e Maria, vocês melhor do que ninguém. Sim, exato. A nossa perspectiva, se nos permitem então, a nossa perspectiva é que a Executiva veio aqui cumprir uma lacuna gravíssima que existia no mercado editorial, porque pura e simplesmente as mulheres não estavam representadas nos meios de comunicação social. É verdade. Não estavam representadas em termos de notícias, em termos dos conteúdos das notícias que possam ser interessantes para mulheres, e nos próprios meios de comunicação social, nas administrações, não estavam representadas. Ou seja, muitas mulheres nas redações, mas nas fileiras, não em termos de direção. Mas as coisas mudaram, ou não, Isabel? As coisas mudaram um bocadinho. Quando eu era diretora da Exame, se colocássemos uma mulher empresária na capa da Exame, as vendas caíam para metade. Pois. O que significa que o target não se identificava. Sim. E, portanto, eu acho que isto é significativo da presença das mulheres na comunicação social. Muita coisa mudou, nós damos também palco a muitas mulheres, isso também as catapultou para outros fóruns, nas conferências, nos livros, diariamente no site, e, portanto, isso também normalizou um bocadinho a presença das mulheres nos meios económicos. Achamos nós, perdoem-nos a indéstia. Mas é também isso que elas próprias nos dizem. Há mulheres que nos dizem que hoje têm uma relevância enorme e que conseguiram graças à Executiva. Mas não percamos mais tempo, gostava que respondessem aqui a outra pergunta que nos foi colocada, que tem a ver com aquilo que abordaram, penso que foi a Joana Garopa que abordou, sobre a questão da desigualdade salarial. E a questão que se coloca é se consideram que este tema está a ser endereçado de forma natural ou a legislação vai ser uma via para iniciar o processo conducente a uma maior igualdade retributiva das mulheres. Ou seja, qualquer solução para isto, esta é uma discriminação. Sim. Declarada. Mas só para terem aqui uma estatística que eu acho que é positiva, nos Estados Unidos, ainda ali há pouco tempo, em 2022, em 22 das 250 metrópoles nos Estados Unidos, as mulheres até aos 30 anos já ganham o mesmo ou mais que os homens. Sim. Portanto, eu acho que, quer dizer, os Estados Unidos normalmente é mais avançado nestes temas que estamos a falar e na liderança feminina, na diversidade, não é? Vão se calhar um tempo à frente e acho que o que está a acontecer lá, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui. E depois é o que a Joana Garopa disse há bocado, também às vezes a culpa é nossa, não é?
porque se calhar ficamos contentes e bem e gratas por termos o convite para alguma posição em concreto e depois esquecemos da parte mais do negócio, não é? Pois, exato. E a ignorância às vezes é o que faz as pessoas felizes e só ficam chateadas uma vez. Estavam contentes até descobrirem o contrário, não é? Exato. E portanto também acho que aqui é um alerta para as próprias mulheres estarem mais atentas, não é? E também serem mais agressivas, se calhar, na negociação que fazem depois dos seus salários. Mas julgo que a legislação parece que entrou em vigor, mas não tem tido grande efeito, não é? Acho que não há estatísticas para Portugal, ou a associação que trata do assunto não pôs as estatísticas cá fora. Supostamente acho que houve uma percentagem muito pequena de empresas que foi multada por causa deste tipo de desigualdades, mas acho que as próprias mulheres que também têm que fazer essa luta, não é? Sim, e as estatísticas também nos dizem que é nas posições de topo que a desigualdade é maior, curiosamente. Portanto, aquilo que aqui se falou e que nós temos algumas histórias também de executivas que entrevistámos que, tal como aconteceu convosco, quando recebem um convite, nem perguntam qual é que é o ordenado. É preciso o marido em casa perguntar quanto é que vais ganhar para elas se lembrarem de ir negociar. Mas eu acho que também depende das empresas. Por exemplo, eu na minha empresa ou seja, há empresas mais estruturadas, têm regras, não é? Para esta posição é este valor. E, portanto, não há nada que negociar, não é? E é sempre o mesmo, seja mulher, homem ou outra coisa qualquer. É uma questão de justiça que também deve partir da empresa, não é? E aí é muito mais fácil de haver equidade, é que as empresas próprias estabeleçam este tipo de regra, não é? E haver montantes pré-definidos para as funções. Andréia, qual é a sua opinião sobre este assunto? Não, eu estou muito de acordo. Eu acho que existe sim um tema de que, como as mulheres começaram mais tarde, como a Joana Garupa estava dizendo, né? Então elas têm um recorrido mais curto e, portanto, às vezes essa diferença acontece de forma pequena no início e esse gap só aumenta conforme elas chegam no topo. Então, acho que estão no topo hoje, tão prejudicadas por um passado que elas trazem. Mas eu acho também, e eu falo em primeira pessoa para não generalizar, eu negociei muito mal os meus salários a vida inteira e negociava mal por esse ponto de vista. Eu já estava feliz que eles tinham me considerado, né? Eu vou pedir alguma coisa, então essa mentalidade de eu não só mereço estar ali, como eu mereço que eles me paguem muito bem para estar ali. Eu me lembro de uma mudança dessas, né, de vai para um país de outro, que o meu novo chefe, que já tinha sido meu chefe no passado, me ligou e me disse: nós queremos anunciar que você está na posição antes de apresentar o pacote de remuneração. Você aceita? Eu falei: claro, não tem nenhum problema. Aí ele me ligou no dia seguinte e falou: você tem ideia do que você fez? Você aceitou que eu anunciasse você sem ver o pacote de remuneração. Agora você vai ter que aceitar o que eu te entregar. Eu falei: não, agora você está na minha mão. Como é que você vai anunciar que eu não aceitei o cargo porque você não me deu um salário adequado? Ele falou: nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que é o contrário. Mas eu levei anos para me sentir, né, entre aspas, poderosa o suficiente para fazer esse tipo de, né, aceitar essa posição. E, de novo, existem estudos de Harvard, né, que eles colocam homens e mulheres fazendo o mesmo tipo de discurso. A mulher é considerada uma bruxa porque está falando desse jeito e o homem é considerado um grande líder. Existe um estudo que né, Mary e Mário, enfim, isso está publicado, são estudos científicos. De novo, as mulheres estão nessa sociedade para serem mães amorosas, carinhosas, não é? Existe toda essa imagem. A mulher, num cargo de liderança, tem outras coisas que ela tem que exercer. E aí é o curto-circuito da imagem, né? De como é que a gente acha que essa imagem é a imagem correta para aquela mulher naquele momento. Então, tem muita coisa por baixo disso. Os salários são só mais uma representação desse caminho que a gente ainda tem que trilhar. Muito bem, muito rapidamente, porque o nosso tempo está a esgotar-se, gostava ainda de fazer uma última ronda para ouvirmos aqui sobre esta questão que está a ser colocada: as mulheres não apoiam as mulheres. Isto é mais um peso em cima das mulheres, é mais uma discriminação, é mais uma forma de olhar enviesada sobre as mulheres, ter que esperar que elas ajudem as outras mulheres, ou consideram que na realidade as mulheres não ajudam outras mulheres e deveriam ajudar? Qual é que é a vossa visão sobre este tema? Eu, mais uma vez, eu sou
muito pragmática e o que eu sei é que as cotas ajudam, é uma chatice porque traz uma discussão de mérito ou não mérito, mas ajuda. O tema se devia haver ou não legislação nos ordenados, eu sou completamente a favor. Vai trazer a discussão do mérito ou não mérito, com certeza, mas tragam isso para cima da mesa e façam, se faz favor. Portanto, acho que aqui o ponto é, tudo o que puder ajudar para que a equidade e a igualdade de oportunidades seja cada vez menos um tema a ser discutido, para mim ponham em cima da mesa, se faz favor. Se as mulheres se defendem ou não defendem, se nós somos mais com o cariz mais para a esquerda ou mais para a direita, eu acho que são temáticas, ok, de soft skills, que sim senhora devíamos discutir, mas não é esse o tema, honestamente, não... Há mulheres que são super women power e vamos lá e vamos à guerra, e há outras que não são, assim como há homens que também são invejosos. Portanto, acho que não sinto, honestamente, não acho que seja um tema de importância suficiente para poder ser um obstáculo que uma mulher tenha que ultrapassar para o desenvolvimento da sua carreira, honestamente. Qual é que é a visão das outras ilustres gestoras que estão connosco? Eu concordo com a Joana, acho que há pessoas invejosas de todos os géneros, não acho que haja mais mulheres que não apoiem do que homens. Não sei, não tenho essa visão, não é? Tão dividida. Parece-me que nós temos que fazer o nosso percurso, não é? E lutar pelo aquilo que acreditamos e, sobretudo, temos que nos comprometer, não é? Então, acho que isso é que se calhar, as mulheres que querem ser líderes, não é? Têm que se comprometer, têm que fazer escolhas, não é? Têm que perceber que não se pode estar em todo lado e fazer tudo ao mesmo tempo. Só complementando, eu entendo de onde vem o comentário e vi isso acontecer. E acho que, independente de se existe ou não essa sensação, acho que a gente tem uma obrigação de, como líderes e tendo passado por esse percurso, de apoiar mulheres no momento em que elas estiverem para fazer um percurso com muito êxito. Então, mais do que pensar se as mulheres ajudam ou não, sempre que eu posso, e que eu posso estender a mão, e que eu posso apoiar uma mulher para que ela, enfim, tenha sucesso, eu o faço de maneira, até brinco, que é até egoisticamente, já que eu tenho 2 meninas. Então, eu faço sem nenhuma vergonha. Sou parte, inclusive, de uma rede no Brasil, criada por uma ex-executiva mulher, é uma rede de apoio ao crescimento profissional de mulheres. Nós somos quase 200 executivas numa rede de apoio a mulheres. E é um trabalho lindo que está sendo feito lá e que, enfim, já estamos expandindo o trabalho internacionalmente, mas a Angelus é exatamente isso, uma rede de mulheres executivas para apoiar outras mulheres que querem passar por esse caminho espetacular do mundo executivo. Deixa-me só complementar, Isabel, eu sei que estamos mesmo a sair, mas eu até diria um bocadinho, eu se calhar vivo numa redoma, mas eu vivo isto ao contrário, porque através da rede da executiva, através da Professional Women Network, da Women on Boards, do Women in ESG, portanto, há tanta rede feminina de apoio, de força, de empoderamento, de conhecimento, de partilha, que eu sinto mesmo que não... ou seja, é o contrário, até acho que as mulheres, pelo menos nestas redes, e é uma questão de entrarmos nestas redes, de força e de empoderamento na prática. E de apoio, não é? Ou de consideração, como diz a Samantha. Muito bem. Maria? Não temos a Maria connosco. Bom, então eu faço o encerramento. Referir que nós na Executiva promovemos uma série de iniciativas como esta, que hoje temos aqui o privilégio de poder desenvolver graças à parceria com a Bridgewater, a quem agradeço novamente. Agradeço também às oradoras e às pessoas que nos estiveram a acompanhar pelo seu tempo e pelo seu interesse. E dizer que nós na Executiva vamos realizar na próxima semana uma mesa redonda precisamente com este tema. Há um lugar no céu para as mulheres que ajudam outras mulheres, brincando aqui com a famosa frase que diz que há um lugar no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres. E vamos continuar a desenvolver o nosso trabalho nesta área que consideramos tão importante de trazer mais mulheres para a liderança e de trazer mais diversidade para todas as organizações, no fundo. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Foi um gosto estar aqui convosco. Obrigada. Muito obrigada.